Fala vizinhos, tudo bem? No assunto de hoje, aprenda a fazer perguntas porque as respostas mudam. Quando eu estava conversando com meus alunos, eu sempre dizia a eles a respeito de que se você decorar algo e achar que é sempre daquele jeito, você vai acabar dando com os burros na água. As perguntas nos auxiliam inclusive a estimular o pensamento e tornar os diálogos cada vez mais produtivos, baseados inclusive na dúvida se aquilo que eu estou fazendo realmente está certo. Então, nesse vídeo, dicas importantes sobre a questão ou as questões de fazer as perguntas e que vão ajudar você a melhorar seus projetos, o seu dia a dia e quem sabe até o destino da sua vida. Então fica com a gente até o final e bora! Vamos lá então, bem-vindos à comunidade CETEC, aqui o professor Vanirzão, e a grande novidade desse vídeo é que ele está inaugurando uma nova playlist, a playlist de motivação e liderança, assuntos que a gente vai abordar com mais frequência a partir de agora, uma grande novidade no nosso canal, por isso curta para não perder nenhum vídeo, se inscreva e ajude o canal, compartilhe com aquela galera que ainda não conhece a gente, né? Sabe como é que é aquelas histórias e tal. Perguntas nos remetem a pensamentos, a maneiras de fazer melhor. Será que o que eu estou fazendo é realmente o melhor que eu posso fazer ou o melhor que existe? Então, as perguntas começam a nos arremeter a pensamentos de como fazer as coisas diferentes, para a gente começar a verificar a importância delas. Então, para a gente realmente atestar, se é que a gente pode dizer assim, a importância das perguntas, imagine hoje, por exemplo, um dono de um posto de gasolina, dizendo, não, meu negócio, será que ele vai durar para sempre? Então, ele vê lá notícias de que o petróleo vai durar até 2050, que aí vai ser cortado 75% do fornecimento de petróleo para o nosso país, os carros elétricos em ascensão, falando cada vez mais de que você vai abastecer o seu veículo em casa, né? Vai usar óleo somente para câmbio, não vai ter mais óleo de motor, e assim por diante. Então, se ele fizer, por exemplo, a seguinte pergunta, daqui a 28 anos ainda existiria um posto de gasolina? Pode ser que ele ainda dê tempo de mudar e alterar aí o destino de um negócio que de repente pode acabar. Reinventar o seu negócio é muito importante. Já dizia o pessoal dos cinemas, que se reinventou e até hoje sobrevive com multisalas de cinema de um negócio que estava praticamente acabado. Então, hoje, por exemplo, com relação aos cinemas, eles ainda existirão daqui a um tempo com a implantação do streaming? Então, cada vez mais nós temos que nos perguntar a respeito do que fazemos e aonde precisamos chegar. Aproveitando inclusive o gancho aí dos carros elétricos, imagine os veículos autônomos, ou seja, aqueles que andam sozinhos. Confere aí. Ó, achando que é mentira, que ele não tá dormindo? Esse é o futuro. Olha nosso amigo ali como ele tá dirigindo o carro. Já pensou? Os tratores que dirigem sozinhos, baseados em marcações, em sensores de laser. Imagina o futuro para quem, por exemplo, é motorista. Confere aí. Ele é um trator que trabalha autonomamente, obviamente, não sem presença de operador. Ele consegue trabalhar, fazer operações 24 horas, totalmente guiado por satélite e conseguindo ter todas as noções do campo através de alta tecnologia de sensoriamento remoto, então através de radar, laser. Então, você sendo motorista, você pode hoje se perguntar, a minha profissão existirá ainda nos próximos 10 anos? Nos próximos 20 anos? E aí começar a se especializar em outras coisas ou, de repente, reinventar a sua própria profissão. De repente, controlando esses veículos aí, né? Sei lá. Ah, professor, mas isso aí está muito longe, não vai acontecer agora. Mas é justamente isso que a gente tem que refletir sobre as perguntas. Precisa haver tempo para que, se elas dispararem um alarme dentro de você ou na sua empresa ou na sua profissão, se é que eu não estou exagerando nas palavras, você ainda dê tempo para a reação. E é por isso que a gente precisa começar a pensar no impossível dos acontecimentos, conforme inclusive a gente falou no nosso vídeo sobre planejamento estratégico. Então, o impossível pode ser amanhã possível, pelo que a gente está vendo aí. Mas, professor Vanirzão, não faço ideia do que perguntar a mim mesmo, do que perguntar a minha equipe. Tá bom. Então eu vou te ajudar a passar algumas perguntas para vocês se fazerem aí no dia a dia. Vamos para a primeira. Uma pergunta muito eficaz.
existe forma de fazer o que eu faço hoje de uma maneira mais fácil, de uma maneira diferente, de uma maneira tecnológica? E aí você pode começar a iniciar um processo de pesquisa baseado nessa pergunta. Um exemplo disso para quem faz salgados, né? Já comentei aqui que fiz salgadinhos com a minha mãe quando eu era jovem e hoje existem máquinas fantásticas que fazem centenas e até milhares de salgados por dia com poucos comandos e dependendo do tanto que você vender, o investimento vale a pena sim. Então existem formas e maneiras mais fáceis de se fazer. De repente o pessoal que trabalhava com carburador, se eles descobrissem que existem equipamentos que monitoram o carro e naquela época já começasse a se atentar, de repente eles não tinham quebrado. No caso de muitas oficinas mecânicas foi o que aconteceu. Acabei de falar a respeito dos carros elétricos, né? De repente, o tragédia 2. Outra pergunta é se adianta ficar bravo ou ficar brava com a equipe. Quando a gente para de mandar, as pessoas param de fazer? Será que é isso mesmo? O medo é diferente do respeito. Então a equipe precisa respeitar você e para isso realmente não precisa gritar. Quando você se faz essa pergunta, a reflexão eu já vou até te ajudar nela. Não precisa. Então quando a gente fala a respeito de comportamento, muitas perguntas devem ser feitas no dia a dia sobre esse assunto. Aí no caso da equipe, crie formas de monitorar, de bonificar e também, no momento em que bonificar, de como tirar um pouco dessa bonificação se caso a empresa tiver prejuízo. Lembre-se sempre que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Outra pergunta interessantíssima que você pode fazer no dia a dia, porque as respostas mudam, é: a cada final de dia eu me paguei? Você precisa realmente a cada dia verificar se você realmente está desempenhando o máximo possível. Uma vez me perguntaram: professor, se a gente se dedicar demais aí durante a vida e chegar no final nós não formos ricos, apesar que se esse for o seu objetivo, eu disse o seguinte, que mesmo se você não se tornar uma pessoa muito rica, mas se você der o melhor de si, o conforto que você tem que ter com você mesmo, o orgulho que você tem que ter com você mesmo, deve existir de forma plena, porque você fez o máximo possível. Quando a gente faz isso, existe uma série de outros fatores, como por exemplo, alguns chamam de oportunidade, outros chamam de sorte, que fazem parte do ficar rico. Então, dê o máximo de si. Sucesso é esforço mais oportunidade. Você sabe uma das melhores formas de manter, por exemplo, a sua equipe constantemente motivada? Isso não é fácil, hein? Pergunte aí às grandes lojas para você ver o tanto de loucuras que tem que ser feitas no dia a dia. É torná-las parte do processo, envolvê-las. Para envolvê-las, adivinha, você tem que saber fazer as perguntas certas para a sua equipe, para ter as sugestões, as atitudes e o envolvimento correto. Se você tem uma pergunta simples, por exemplo, quem tem uma melhor ideia sobre o que está sendo feito? E você implanta parte ou até de repente o todo dessa ideia, aquela pessoa vai se dedicar muito mais porque tem parte dela no projeto. Pense a respeito disso, pergunte à sua equipe, envolva-os nos projetos através de perguntas. Outras perguntas interessantes, dentre as várias que a gente deu aqui como sugestão, seria: o que ainda te impede de crescer? Quais são os seus reais sonhos? Não aqueles sonhos baseados na vida dos outros ou nos que os outros conquistaram, mas de verdade, quais são os seus? O que você gosta? Aonde você pretende chegar no próximo ano, nos próximos 5 anos? Outra pergunta: qual o seu modelo de felicidade? O que te torna feliz? De repente, o que me torna feliz não é o que te torna feliz. E assim por diante. Se você está sem criatividade, coloque uma pergunta no Google e faça uma pesquisa a respeito de perguntas. De repente você descobre aquela que se encaixa na sua necessidade. A felicidade é uma busca constante e eu acredito que a gente deveria perguntar sobre isso todos os dias. E para finalizar, qual a pergunta que você vai fazer a si mesmo que de repente pode mudar o seu jeito e a sua felicidade do seu dia a dia? Da sua empresa, do seu relacionamento, da sua família. Que pergunta você gostaria de se fazer hoje? É emagrecer? Será que eu preciso emagrecer? Será que eu preciso ganhar mais? Será que aqui nessa cidade que eu tenho que morar, será que eu não preciso mais de ser mais sociável, ser mais social? Enfim, que pergunta? Deixe lá nos comentários qual a pergunta hoje que realmente mudaria para sempre a sua vida. De repente você ajuda um vizinho aí que está triste, cabisbaixo. Dizem que a pergunta que vale $1 milhão é aquela pergunta de que o que realmente te faz feliz e você se dedicar a isso, hein? De nada. Obrigado então, vizinhos, por assistir até aqui.
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até uma próxima, se Deus então nos permitir. Fica sempre aqui com a gente na nossa comunidade CTEC.